Presta atenção que essa é a minha história e a tua história. A casa abandonada é eu e você. Eu era uma casa abandonada, a luz de Deus jamais brilhava em mim. Estava no meio do mato cheio de mosquito, barata e cupim. Parede toda acabada, sem mobília, varanda e jardim. O teto já quase caindo, não tinha energia, escuridão sem fim. E eu desse jeito acabado, estava com placa de venda. Na placa estava escrito: se me der um jeito eu posso ser venda. Muitos passavam por longe dizendo: pra que eu quero isso? Essa casinha velha sem placa e janela parece uma tapera, só mora inseto e coisa ruim. Muitos desenganavam em mim, apedrejavam e me insultavam, diziam coisas que não me agradavam e eu já pensava que era o meu fim. Meu Deus, é a minha história e a tua. Jesus achou a gente desse jeito. Meu Deus. Aí chegou 2 compradores interessados a me comprar. Um queria o meu bem, mas o outro queria era me derrubar. Belial começou a falar e em Jesus só estava a escutar, pra ver o que ele dizia, o que vinha, o que tinha para me ofertar. Ofereceu muito dinheiro, mas a vida eterna não tinha direito. Já estava vendo, não era herdeiro. Vou escutar o próximo a me ofertar. Apresentou-se a multidão e disse: quero, mestre, autor da salvação. Vou transformar a casa em um casarão, onde o Espírito Santo é quem vai morar. Meu Deus! Aleluia! Oh, glória! Meu Deus, eu amo esse hino. Sem pá, sem colher, sem cimento, me reformou toda por dentro. Ligou a luz, tirou a vela, abriu a janela pra entrar o vento. O vento tirou a sujeira, limpou a poeira, limpou a areia. O vento não pode pôr fogo em madeira, mas o agir do Espírito trabalha bonito sem ninguém entender. E este vento está passando em casa derrubada, casa estragada, casa abandonada, não presta pra nada, onde o homem olha e diz: nem quero ver. Deixa eu dizer, vai ter que ver Deus agir na tua vida, de casinha velha pra casa bonita. Esse milagre ele vai ter que ver. Vai ter que ver Deus fazer acontecer e casinha velha agora ser morada de Deus. Coisa linda, meu Deus. É só esse, vou cantar 3 hinos hoje não. Vamos orar, minhas meninas. Eu amo esse hino, amo, amo. É o hino de manhã, né? Amém, Eveline. Quem necessita de oração? Eu e minha casa também. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui na tua presença uma vez mais para te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Tu és fiel, tu és o Deus que fala e cumpre. Jesus, o Senhor não mente. O Senhor não falha. O Senhor não muda, o Senhor não se arrepende pelo que fala. E o Senhor tem responsabilidade em fazer cumprir tudo que saiu da tua boca. Oh, Jesus, nos ensina a discernir o que vem de ti e o que não vem de ti. Nos ensina, Jesus, o que é teu e o que não é teu. Jesus, porque Satanás não vai nos enganar. Os falsos profetas não irão nos enganar. Não. Os secretários do diabo, a oposição, não vai nos enganar, não vai nos parar, não vai nos ludibriar. O teu sangue tem poder. Blinda a nossa mente. É mais uma sexta-feira. Estamos encerrando mais uma semana, Jesus, e colocando a nossa planilha de trabalho cumprido, de missão cumprida nas tuas mãos. Mais uma sexta-feira na tua presença.
Blinda a nossa mente e o nosso coração, a nossa casa e os nossos. Aumenta a nossa sensibilidade. E fala conosco o que está no teu coração. Eu não sei o que as minhas irmãs têm passado e elas não sabem o que eu tenho passado. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe da vida delas e da minha. O Senhor sabe por onde eu ando e por onde elas têm andado. Senhor, nada se esconde dos teus olhos. Então, fala conosco na medida que nós precisamos, porque o Senhor tem uma medida exata de mandar para cada uma de nós hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas princesas lindas do meu coração. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 35. Eu vou ler até o 41. Eu sei que vai ter gente que vai perguntar 1000 vezes qual é o texto, qual é o texto, qual é o texto. Então, é responsabilidade de vocês responder quem está procurando o texto, tá bom? Vocês respondam. Quando alguém perguntar qual é o texto, aí tu vai, marca a pessoa e coloca João 9, 35 ao 41. Porque senão, se eu ficar indo e voltando, fica ruim, né? Fica ruim. Maia quer as anotações. Ô mulher, eu fiz uma anotação hoje que só quem entende o que eu escrevi é o Espírito Santo. Tu acredita? Veja, primeiro, eu peguei o caderno. Como é que eu fixo o comentário, mulher? É uma prova fixar este comentário. Fixei! Boa, garota! Olha aí. Palmas pra mim, tô aprendendo a mexer no TikTok. Veja, a anotação que eu fiz hoje. Eu peguei o caderno, esse caderno eu comecei a fazer as lives de Esté com ele. Todos os meus cadernos, eles são assim, deixa eu mostrar a vocês. É uma particularidade minha. Tudo que for do mundo, do mapa, eu quero, é bem profético. Minha filha, as nações. É profético. Quem tem que acreditar no que Jesus falou comigo sou eu. Então, tudo que eu compro de caderno, essas coisas aí, eu compro tudo de nações. E aí, tá fixado o texto aqui, ó. Viu? Ninguém vai me perguntar mais porque tá fixado. E aí, eu peguei o caderno e quando eu folhei ele pra achar uma folha limpa, eu não achei nenhuma. Ele tá todo escrito. E eu achei uma parte de trás de um esboço de Esté capítulo 4, que tinha uma folha vazia. Aí eu fui e escrevi. Eu só tive esse espaço para escrever. Então eu vou aproximar para tu ver que só quem consegue entender isso aqui é o Espírito Santo. Veja, como é que pode uma coisa dessa, mulher? Mas eu vou tirar uma foto na macro e vocês que vivem em oração, Jesus vai fazer a interpretação. Eu tenho certeza. Que uma hora ou outra vocês vão entender. Por isso que vocês têm que prestar atenção na live. Eu mando o resumo e o Espírito Santo interpreta. Sabe? João, olha Gênesis. Gênesis foi ontem. João, capítulo 9, versículo 35 ao 41, que diz assim: Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você ouviu, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornarem cegos. Meu Deus! Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem
ver. Um beijo, Margali. Beijo. Vamos voltar para o primeiro. Eu tenho um ponto a ser corrigido. Eu leio a primeira vez para vocês aqui, mas eu já li várias vezes enquanto estudava para trazer para vocês. E aí, quando eu leio para vocês o primeiro versículo, eu já quero ir aplicando, mulher. Aí eu preciso me segurar e ler o texto todinho para poder voltar. É isso. O versículo 35 diz assim: quando Jesus soube de quê? Qual foi o texto que nós estudamos ontem? Ontem a gente viu que quando Jesus trouxe a visão daquele homem que era cego de nascença, quando Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, untou os olhos do cego, refez o globo ocular daquele cego, coisa linda, é coisa muito linda. Jesus estava trazendo à existência o que ele não tinha, com a matéria-prima do que ele foi criado, o pó da terra, é coisa linda. E aí, depois daí, começaram muitas indagações, muitos questionamentos. Começou Os fariseus começaram a bater de frente com Jesus e com aquele homem. Na verdade, com aquele homem, porque nesse contexto os fariseus não estavam com Jesus, estavam com aqueles homens, com aquele homem. E os fariseus foram atrás daquele homem e ficaram o tempo todo questionando para ele o que Jesus tinha feito e quem era Jesus e como tinha feito. E nós aprendemos ontem que a gente vai ser questionado acerca do milagre. E a gente precisa abrir a boca e dizer quem fez e como fez. Porque a matéria-prima para Jesus operar milagre é o nada. Ele não precisa de nada para fazer o milagre. E às vezes as pessoas querem ouvir de nós para ver se faz sentido para eles. Então eles dizem assim: como foi que Jesus fez isso na tua vida? Como é que tu estás vivendo isso? Porque eles querem ouvir o que você vai dizer e ver se faz sentido, para que eles abram a boca e digam: agora faz sentido, porque assim até eu faço, né? E aí é onde está, Letícia, um beijo, Letícia Leal. É aí que está a chave da questão de um Jesus que cospe na terra, onde todo mundo achou que era vergonha. Aí tu vai dizer: mulher, tu acredita? Quando alguém vier perguntar: como foi que fez? Como foi que aconteceu? Como foi que teu milagre chegou? Aí Jesus ensina para mim e para você. Aprenda a dizer como foi que eu fiz. Tu vai dizer assim: mulher, tu acredita que Jesus cuspiu no chão? Aí tu vai dizer: cuspiu? Ele cuspiu no chão. E tu sabe como eu ensinei para vocês ontem? O cuspir na cultura judaica significava que era um sinal de desprezo. Silvânia, um beijo. Um beijo, amo tua vida. Era um sinal de desprezo, né? Era um sinal de rejeição. E aí quando tu começar dizendo para alguém como foi que Jesus fez, sabe como foi que ele começou a operar o milagre na minha vida? Ele começou deixando todo mundo pensar que eu estava passando vergonha, que ele tinha me desprezado, que ele tinha me escanteado. Ele cuspiu no chão. Todo mundo fez: ele cuspiu no chão, ele tá rejeitando ela, ele tá desprezando ela, ele esqueceu ela tá sendo envergonhada. Aí logo em seguida tu não sabe o que foi que ele fez, mulher. Isso é o que tu vai contar quando alguém vier te perguntar. Quando os fariseus vierem te perguntar como foi que teu milagre chegou, tu vai dizer assim: primeiro ele cuspiu no chão. Todo mundo achou que era vergonha. Aí depois ele misturou o cuspe dele com a terra. E a terra não sou eu? E tu não sabe o que era que tinha no cuspe dele, tu não sabe. Tinha matéria-prima dele, tinha o DNA dele. Tu sabe quem é ele? Ele é a luz do mundo. Eu tava cega, faltava em mim era luz, eu só via escuridão. Aí ele cuspiu no chão. Quando ele cuspiu no chão, ele estava dizendo para mim
que o que eu acho, o que a sociedade acha que é vergonha, é só ele trabalhando na minha vida para colocar o DNA dele no pó que eu sou. Ele cuspiu no chão, misturou, tinha DNA dele no cuspe. E o DNA dele é DNA da luz do mundo, DNA de quem dá direção a quem não tem direção. Ele estava colocando o que tinha nele, ele estava colocando o que faltava em mim. Ele estava colocando em mim o que tinha nele e eu não tinha. Ele colocou luz em mim. Tu acredita? É isso que tu vai dizer. Bem direitinho o que foi que Jesus fez. Como foi que ele fez. O que foi que ele usou. E aí ele disse assim para mim. Agora vai até o tanque de Siloé. Vai se lavar lá. Tu tem que saber dizer direitinho o que foi que Jesus fez e como foi que ele fez. Esse deserto que tu estás passando com ele. Que tu acha que não tem jeito. Que tu pode até estar nesse momento achando que tu estás sendo esquecida, envergonhada, rejeitada, abandonada, né? A sociedade está olhando para você e está achando que foi o teu fim. E agora? Ele cuspiu no chão. Ela vai ser envergonhada, está sendo escanteada, está sendo desprezada, rejeitada. E Jesus está dizendo, deixa eles pensarem o que quiserem. Quem rege a tua vida sou eu. E eu estou colocando o meu DNA na tua matéria-prima. É por isso que ninguém está entendendo nada. Porque quem é que explica um Deus que trabalha com o nada para trazer à existência o que não existe? Quem é que explica um Deus que pega a gente que não é nada, que não pode nada, que não faz nada e diz assim, eu vou colocar o que eu tenho no teu zero, porque nós somos um zero. Na matemática, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 100 é 0, 0 vezes 1000 é 0, 0 por qualquer número continua sendo 0, mas existe um Deus no céu que olha para mim e para você e diz assim, o teu nada comigo é tudo. Tu com Deus é maioria, como alguns pregadores falam, né? Rose Nascimento fala também, eu e Deus é maioria. É Jesus literalmente dizendo assim, o que não tem em você, eu tenho. Fique tranquila e aprenda que nesse processo, nesse deserto, nesse caminho que tu estás passando comigo, eu estou implementando o meu DNA na tua matéria-prima. E aí, a partir do momento que os olhos daquele cego foi untado com aquela pasta, com aquela argila, lá de Gênesis capítulo 2, versículo 7, Jesus já tinha trago a existência. Jesus já tinha criado um globo ocular daquele homem que ele não tinha, mas a chave está no Jesus que não conta com preguiçosos, no Jesus que olha para aquele homem e diz assim, vai lavar no tanque de Siloé. Ele era cego. Tu acredita? Ele era cego. Então, para ele chegar no tanque de Siloé, demandava um certo esforço. Mas ele era cego de nascença. Ele vivia por ali. Ele ouvia bem. Certamente, ele sabia chegar no tanque de Siloé porque ele viveu a vida toda ali. Então, Jesus, ele vai te mandar fazer algo. Ele não vai te mandar fazer algo nunca antes feito. Ele vai exigir de você algo que você já sabe fazer. Você sabe chegar. E é por isso que ele vai exigir algumas coisas de você. Porque você sabe o que precisa ser feito. Você sabe. Você quer o milagre, mas você ainda anda, você apalpa, você toca, você ouve bem, você sabe falar. Você só não consegue enxergar e ele já operou o milagre. Então a evidência do milagre vai vir com o teu esforço. Tu vai viver o que já foi liberado através do que você estiver disposta a se esforçar. Porque você sabe que Deus faz o que você não pode fazer, mas o que você pode fazer, quem tem que fazer é você. Deus não conta com preguiçosos. E aquele homem foi se lavar no tanque
do enviado. Literalmente, tanque água. Água na Bíblia, palavra. Palavra Jesus. Jesus é o enviado de Deus. Meu Deus, ele estava direcionando aquele homem a ele mesmo. Ele está direcionando eu e você a ele mesmo. Ele está dizendo literalmente que ele é a fonte do teu milagre. Érica Félix, meu amor, te amo. Fica à vontade, a casa é sua. Ele estava direcionando aquele homem a ele mesmo. O tanque tem água. A água é a palavra. E João vai dizer no capítulo 1 que ele é a palavra. Jesus é a palavra que habitou entre nós. Então, ele é o enviado de Deus. Ele vai te encaminhar para ele mesmo. Este deserto, esta demanda, essa ordem dele te leva diretamente para ele. O teu encontro com ele, meu Deus do céu. Tu entende que quando Jesus ele se encontra com a gente, todas as ordens que ele nos dá, nos encaminha de volta para ele. E eu digo isso por experiência vivida, porque quando o Senhor me mandou começar essa live, eu não fazia ideia de que todos os caminhos que ele usaria para que eu estivesse aqui me levaria de fato e de verdade de volta para ele. Porque eu preciso estar o tempo todo voltando para ele. Tudo que a gente precisa para obter o nosso milagre, abrir os nossos olhos, é se esforçar um pouquinho para voltar, Glória, para o tanque de Siloé, que tu já cresceu aí. Tu sabe exatamente onde é esse tanque. Então, se esforça um pouquinho, que eu já untei os teus olhos. Eu já coloquei o meu DNA na tua matéria-prima. O milagre já foi liberado. Eu só quero que você se esforce um pouquinho para ir lá se lavar no tanque do enviado. Se lavar em mim. Literalmente ele dizendo assim: eu quero que você mergulhe em mim. Quando é o suficiente? O suficiente é quando você estiver totalmente limpo e puder abrir os olhos. Enxergar tudo pela primeira vez. Você nunca viu nada. Que coisa linda. E a Bíblia vai dizer que aquele homem começa a enxergar, e os fariseus que viram ele, que antes era um cego de nascença que mendigava, começaram a perguntar: será que é ele? Parece com ele? E aí veio da boca dele: sou eu. Era eu que estava lá. Era eu que não via. Recebi o milagre. Sou outra pessoa. Eu estou indo rápido, porque eu já falei sobre isso ontem. Eu só estou relembrando, e eu sei que Jesus já está falando com alguém. Mas a chave da questão é: eles insistiram tanto, mas eles insistiram tanto, que aquele homem foi perdendo a paciência. Aquele homem, eu me identifico muito com ele, porque ele olhou para aquele povo e disse: que insistência é essa? Vocês estão querendo ser discípulo dele, é? Eu responderia isso. Eu, com a minha paciência de Jó, bem diferente da de Jó, na verdade, eu responderia isso. Vocês estão querendo o quê, afinal? Ser discípulo dele? Porque foi tanta insistência, foi tanta pergunta. E no final, aquele homem disse assim: tu sabe que isso aqui é uma chamada de vídeo, né? Começou a chover, eu vou fechar a janela. Aquele homem disse assim, no final: eu sei que ele me deu a visão. Ele disse: desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Ele estava dizendo: é só Deus que pode fazer isso. Então ele é Deus. Engraçado que no começo ele disse que não sabia. Ele não sabia se aquele homem era Deus ou um profeta. Mas no final do diálogo, ele está abrindo a boca e assumindo que quem era que poderia abrir os olhos de um cego de nascença. Aí eu quero dizer para mim e para você: isso aqui é a caminhada com Deus. É a nossa caminhada com Deus. De fato e de verdade.
No começo do milagre, às vezes ainda fica tudo embaçado pra gente e a gente até não consegue discernir muito bem o que aconteceu. Mas à medida do que eu vou falando de Jesus, ele vai clareando tudo. E na medida que ele vai clareando, o que antes era só um profeta, termina ele abrindo a boca e dizendo: quem pode fazer isso senão Deus? Quem poderia trazer à existência o que não existia, a não ser Deus? Só que o reconhecimento dele, quando ele abriu a boca e disse que foi Deus que fez, que Jesus era Deus, a questão é essa. Quando ele disse isso, os fariseus, eles expulsaram aquele homem da sinagoga. E é aí que a gente entra no texto de hoje. Ele foi expulso da sinagoga e o versículo 35 diz que quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem. Ontem eu disse a vocês, perseguição vai vir. Preparem-se para ser expulsos de alguns lugares, porque essas coisas vão acontecer. A partir do momento que tu começa a andar com Cristo, está em Cristo, tu começa a se envolver com Cristo de maneira tal que o DNA dele está implantado em você, você vai ser expulso de alguns lugares. Você precisa começar a ter a mente preparada acerca disso. Sabe por quê? Porque a luz não se mistura com as trevas. E onde tem luz, as trevas se manifestam. Ele é justiça. E a justiça dele consiste nisso, em separar o santo do profano. E se tem Cristo em você e você está em Cristo, não é toda a mesa que te comporta e tu precisa parar de querer fazer questão de sentar nesses lugares. Tu precisa parar de querer ser convidada para essas mesas. Estar no meio dessas pessoas, quando você sabe o que o Senhor tem com você, pare de fazer questão, sabe? E ele foi expulso daquele lugar, ele foi expulso da sinagoga, mas a chave é, quem estava esperando ele do lado de fora da sinagoga? Quem estava esperando ele quando ele foi expulso? Deixa quem quiser nos expulsar, contanto que Jesus esteja me esperando do lado de fora. Meu Deus, me expulsar, ainda demoraram demais para me expulsar, tu tá entendendo? E é tremendo, mas eu quero que você entenda a importância da sinagoga na vida de um judeu. A sinagoga não era somente uma sinagoga, era um lugar. Hoje nós vivemos em um contexto diferente, porque hoje nós estamos vivendo em um momento onde as pessoas são muito individualistas. E é um ponto que eu estou trazendo para vocês. A gente está batendo nessa tecla sempre. E até em relação quando eu falo para vocês, eu trago algum exemplo da minha amizade com Érica, do meu convívio com a minha família. E essas coisas eu quero justamente desconstruir esse individualismo que a gente vive, achando que a gente não precisa de nada nem de ninguém, quando na verdade o Senhor nos fez ser social e nós precisamos de pessoas. Mas hoje, no contexto que nós estamos vivendo agora, existe uma cultura individualista, onde é eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Quando, na verdade, Jesus não nos chamou para esse antropocentrismo, né? Onde a gente só pensa na gente mesmo. Esse ego inflado, esse egoísmo onde primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quando na verdade, se eu sou imagem e semelhança de Cristo, eu preciso andar como Cristo. E ser como Cristo é fazer com o que Cristo fazia. Cristo não pensava nele, só nele não. Antes se despiu da sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus para que eu e você tivesse acesso a ele. Então, o evangelho é de fato olhar para o outro, pensar no outro, incluir o outro. Os judeus, eles tinham essa visão diferente da nossa visão de hoje. Amém. Glória a Deus por isso, Dávila. Eles tinham a sinagoga como um local
de estar em comunidade. Era onde eles faziam amigos, onde eles faziam o famoso network, né? Onde eles faziam negócios, ouviam a palavra de Deus. Então, era mais do que um lugar para orar, era uma comunidade onde eles faziam alianças. É o que nós temos hoje como igreja. Nós estamos na igreja e hoje menos do que já foi um dia, mas comigo ainda é assim. É um lugar onde a gente conhece pessoas, abraça pessoas, convive com pessoas, desenvolve amizade ali e aquilo ali faz parte de quem nós somos. No contexto dos judeus, a sinagoga era isso. Ser expulso de uma sinagoga significava dizer que ele estava sendo expulso de uma comunidade. Ele estava sendo expulso da sociedade. Ele estava sendo expulso do meio das pessoas. Então, quando os pais dele disseram, pergunte a ele, porque ele já é de maior, porque eles não queriam se dispor. Boa tarde, Kátia, fica à vontade. Deus te abençoe. Porque eles não queriam se indispor, é que eles não queriam ser expulsos da sinagoga, eles não queriam sair da comunidade. Estar no meio daquele povo, para eles, era muito importante. Coisa que hoje em dia não seria tão cômodo para nós, tão incômodo para nós. Já que nós estamos vivendo em um tempo de, infelizmente, individualidade em que me expulsou foi, tô nem aí, né? Dependendo do meio, onde seja. Mas para eles era muita coisa. Estar em uma sinagoga para eles significava muita coisa. Ser expulso significava estar afastado, estar escanteado. A sociedade virou as costas para você. Você acabou de perder relacionamento, oportunidade. Você agora passou a ser tratado como alguém que está fora da aliança. Era isso. Essa era a visão de alguém que tinha sido expulso de uma sinagoga. Então, aquele homem, ele tinha acabado de receber um milagre tão grande que ele passou a vida inteira sem poder enxergar. Era motivo das pessoas que viram ele naquela situação de desprezo, de miséria, de abandono, de mendigar o pão, de limitação. Eles deviam se alegrar com isso, mas eles se levantaram para questionar a vitória daquele homem e o milagre daquele homem a ponto de expulsarem ele da sociedade. É o Senhor dizendo para mim e para você, eu quero forjar em você um caráter maduro para você saber que a vida não acaba, porque algumas pessoas vão virar as costas para você a partir do momento que eu trouxer a existência o que não existe na tua vida e te entregar o milagre. Você precisa ter maturidade para saber que o mundo não acabou porque você foi expulso de alguns lugares. Você precisa saber que nem todo mundo vai se alegrar com a tua vitória. Nem todo mundo vai bater palma para você quando você abrir os olhos. É muito fácil chorar com os que choram. Difícil é se alegrar com os que se alegram. Eu vejo a expulsão desse homem, como eu expliquei para vocês, para quem começou comigo em Esté, capítulo 1, quando o rei faz um banquete do lado de fora, 7 dias do lado de fora. E o Senhor trouxe para nós esse texto. Tem gente que vai comentar, que vai comemorar do lado de fora. Quem não assistiu às lives desde as primeiras, no capítulo de Esté, eu vou colocar no YouTube. Vou colocar desde a primeira. E ainda que só tenha 10 visualizações, 20 visualizações, a gente não tá nem aí para número. Tem alguém que precisa ouvir ainda sobre isso. Tem gente que vai comemorar a tua vitória do lado de dentro, mas vai ter gente que vai precisar ficar do lado de fora. Porque tem gente que não tem caráter, não tem estrutura, não tem resistência para sorrir com os que estão sorrindo, para se alegrar com os que se alegram, porque chorar com os que choram, todo mundo chora, minha gente. Tu tem tua luta, eu tenho a minha. Então, tu vai me dizer, Glória, eu tô sofrendo, eu tô com uma dor tão grande, eu tô com uma angústia. Eu digo, ô mulher, que pena. Aí automaticamente eu me lembro da guerra que eu tô enfrentando, junto à minha guerra e a tua.
E a gente chora, mulher. Tu entende que nem todo mundo chora contigo de fato? Tem gente que tá chorando do teu lado, mas não tá chorando a tua dor, não. Tá só chorando junto contigo a dor dela mesma, a dele mesmo. Então, chorar com os que choram é muito fácil. Eu quero que você me diga o desafio que é se alegrar com os que se alegram. Quando o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã recebeu uma vitória que eu ainda não recebi. Tu entende? Eis a questão. Os fariseus estavam vendo um homem que era cego de nascença, que agora enxergava, mas eles não tinham equilíbrio suficiente para se alegrar com a alegria deles. Pelo contrário, expulsou eles da sinagoga. O Senhor quer forjar em nós um caráter maduro, para não dizer minha vida acabou, porque eu fui expulso desse lugar. Não. Olha o que foi que Jesus fez na tua vida. Tu antes nem enxergava a tua vida inteira sem enxergar. Hoje tu enxerga. O que é ser expulso de uma sinagoga quando tu recebeu o milagre de enxergar? Coisa que tu nunca fizesse. O que é ser expulso de alguns lugares quando tu estás acessando em Deus coisas que tu nunca imaginou que seria possível acessar? O que é essa mesa que não te aceita mais porque acha que tu quer ser mais santa do que os outros, quando o Senhor está te dando revelações que tu nunca pensou que poderia viver em Deus? Quando o Senhor está te mostrando coisas espirituais que eles não vivem, eles não viveram, eles não sabem do que se trata. O Senhor está dizendo, comece a enxergar essa expulsão como livramento. Comece a enxergar essa expulsão como cuidado. Tu quer estar dentro dessa sinagoga fazendo o quê quando eles não acreditam no que você carrega? Quando eles não acreditam no que eu fiz em você e o que eu vou fazer através de você? Tu quer estar aí dentro fazendo o quê? A chave é essa. Jesus está te esperando na porta. Jesus está te esperando do lado de fora. Não importa. Não importa se essa mesa não te aceita mais, ainda bem. Tu tá entendendo? Graças a Deus que essa mesa não te aceita mais. Ainda bem que não te cabe mais. Ainda bem que a expulsão chegou. Porque a graça está em Jesus esperando ele do lado de fora. E quando Jesus vê ele do lado de fora, Jesus já vê ele conversando com ele. Jesus já aborda ele assim: você crê no Filho de Deus? Gente, que coisa linda. Jesus sabia que aquele homem nunca tinha o visto, porque quando Jesus... Mas entenda, abriu agora. Entenda, na nossa falta, a gente dá um jeito de desenvolver outras coisas. Quando eu não vejo, eu dou um jeito de identificar de outra forma. Eu não vejo, mas eu ouço muito bem. Eu ouço muito bem. Tu tá entendendo? Ele não via, mas ele ouvia. E aí, Jesus sabia que ele não tinha o visto. Jesus untou os olhos dele, mandou ele se lavar e foi embora. Missionária Teresa, mãe de Célia Brasil e de Cláudia Brasil, um beijo. Deus te abençoe. Jesus sabia que ele não tinha o visto, mas Jesus sabia que ele tinha o ouvido. Eita, que Jesus precioso. Ele sabia que era Jesus porque ele conhecia aquela voz. Eu conheci um homem que era cego, o nome dele era Agenor, em Lagoa do Carro. E Agenor, ele era cego por desobediência. Deus falou com ele, avisou e ele nunca obedeceu. Até que chegou a consequência da desobediência. Ele perdeu a visão e alguns sentidos, mas ele ouvia muito bem. Eu era criança quando eu falei com Agenor a primeira vez. E eu disse:
Eu falava, Genô, Pai do Senhor. E a primeira vez que ele me conheceu, ele disse, como é seu nome? Eu disse, meu nome é Glória, filha de Miriam. E ele era amigo da minha mãe desde quando ele enxergava. Amigo de infância, desde quando ele enxergava. Ele disse, Mira é minha amiga de infância. Eu disse, eu sou filha dela. Eu só precisei falar com Genô uma vez. Todas as vezes que eu o via, que eu dizia, Pai do Senhor, Genô, ele automaticamente dizia, amém, Glorinha, cadê a tua mãe? Ele ouvia muito bem, ele lembrava da minha voz. Eu cresci, a minha voz engrossou, pegou mais força e ainda assim ele sabia que era eu. Como assim? Ele desenvolveu a capacidade de ouvir bem porque ele não enxergava. Então aquele homem, quando sai da sinagoga enxergando, se Jesus ficasse calado olhando para ele, ele não iria identificar que era Jesus porque ele nunca tinha visto Jesus. Mas Jesus estava na porta da sinagoga, olha para ele e diz assim, você crê no Filho do Homem? Eu imagino todas as peças se encaixando, aquela voz entrando no cérebro daquele homem, e ele dizendo aquela voz, esse som, esse tom, esse sotaque, esse jeito de falar. Eu ouvi essa voz mandar eu ir pro tanque do enviado a ele. Meu Deus! Todas as peças se encaixaram. Tu consegue entender? Ele diz, você crê no Filho do Homem? Aquele homem diz, quem é ele, Senhor? Só para ter a confirmação de quem está falando comigo. Mas dentro de mim eu sei que é ele e eu só quero ouvir da boca dele. Quem é ele, Senhor? Eu quero crer nele. Já diz a intenção, eu quero. Eu não quero ver, de fato, eu não quero que ele diga mais nada. Eu quero que o Senhor me apresente ele, me confirme, porque eu quero. É a intenção do meu coração, é o meu querer, eu quero crer nele. Eu não vou pensar, não. Me apresente ele, que eu quero crer nele. E aí, a chave está. Que coisa linda. A chave está nesse cenário aqui. Jesus respondeu, você ouviu. E ele está falando com você. Jesus estava dizendo assim para ele, você ouviu. Agora, você não via antes, você ouviu, você agora está vendo. Minha gente, é tanto amor na fala de Jesus, porque Jesus olhou para um homem, um ex-cego, e diz assim, você ouviu e ele está falando com você. Jesus está dizendo assim, você não está vendo errado não, você não confundiu. Você não confundiu a voz. Ele está falando com você de novo, mas você está vendo ele pela primeira vez. É ele que está na sua frente falando com você. É muito amor nesse Jesus. E ele diz assim, sim, Senhor, eu creio. Declarou o homem e adorou a Jesus. Ele adorou em agradecimento. Ele adorou em reconhecimento. Tu entende que a adoração, ela precisa ser um estilo de vida. Eu preciso adorá-lo a partir do momento que eu reconheço ele como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu passo a viver para o adorar. Eu não consigo diferenciar onde é que o culto termina e onde é que o culto acaba na minha vida, porque a minha vida é um culto. Tu consegue entender? Se o templo sou eu, se a cidade de Deus sou eu, se ele está na minha vida, como o salmista disse, ele está no meio dela e não será abalada, então logo eu consigo entender que se não tem começo, meio e fim, para ele entrar na minha vida, não existe. Tu quer, Lili? Quer voltar hoje? A gente ora. Não existe
onde Jesus começa na minha vida e onde Jesus termina, onde o culto começa e onde o culto termina. Porque quando eu abro os meus olhos de manhã, o culto começou. Quando eu vou dormir, tu quer, Lili, aceitar Jesus? Oh, glória! Pronto! Repete comigo, bota a mão no teu coração, repete. E digita, que a gente quer ler, mas tu vai repetir em voz alta. Meu Deus, daqui a pouco eu prego o resto. Coloca a mão no teu coração e diz assim: Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga o meu passado. Repita comigo, diga a ele: se apresenta para mim. Repete para ele: se apresenta para mim, para que eu nunca mais deixe a tua presença. Para que eu nunca mais me engane com os falsos deuses. Para que eu nunca mais procure outros amores. Se apresenta para mim. Me faz olhar nos teus olhos para que eu nunca mais venha deixar a tua presença. Porque, Lili, uma vez, olhando nos olhos de Jesus, nunca mais você será a mesma pessoa. Uma vez, olhando nos olhos de Jesus, nunca mais. Nunca mais. Eu lembro da primeira vez que tu caiu aqui na live. Eu sabia que tu ia voltar. Mas eu disse, eu não vou fazer apelo. Não precisa. Jesus é bom demais pra gente ficar oferecendo como se a gente precisasse empurrar Jesus goela abaixo. Eu só preciso apresentar ele. Se você quiser, você diz que quer e vem. Que coisa linda. Do mesmo jeito que aconteceu com Raila. Vale a pena. Vale a pena. A gente vai orar por você no final. Já confessou Jesus? Vale a pena. E deixa eu dizer a vocês, continuando, Jesus está dialogando com aquele homem e aquele homem o adorou. Eu estava dizendo que quando eu acordo, o culto começa, né? Não tem começo, meio e fim para o meu culto. O culto é a minha vida. Eu vivo em um culto. É por isso que eu preciso saber o que falar, como falar. Não existe um lugar que o Senhor não esteja. Não existe uma... Jesus, até aqui o Senhor vem, daqui o Senhor não venha não, que agora eu vou entrar, o Senhor fica do lado de fora. Não. Minha vida é um culto. E aquele homem adorou Jesus, reconheceu Jesus e o adorou. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar. E eu fui justamente pesquisar acerca dessa parte. E a minha Bíblia do Expositor diz assim, eu vim a este mundo para juízo. Juízo no grego significa crima, Q-R-I-M-A. Emitir uma sentença, avaliar, distinguir uma coisa da outra. Julgamento é separação, decisão e discernimento. Jesus disse, eu vim para esse mundo para separar. Não significa apenas condenação. Nesse contexto, juízo acontece porque a presença de Jesus revela quem realmente deseja a verdade. A presença de Jesus define quem é santo e quem é profano. A presença de Jesus no ambiente revela quem é quem. Quando Jesus chega, máscaras de falsidade tem que cair. Não tem como. Ninguém se esconde da presença de Jesus. Ninguém. Quando ele chega, as trevas
se manifestam. Quem está em Cristo, mas quem não está em Cristo tem as suas máscaras derrubadas por Jesus. Tu entende? E foi exatamente o que aconteceu aqui quando Jesus fala sobre juízo. E ele diz: eu vim para juízo, para dar vista aos cegos e para fazer os que veem se tornarem cegos. Quando ele diz dar visão aos cegos, ele estava falando no espiritual. Quem quer e tem humildade de reconhecer que precisa de mim, eu estou aqui para dar visão. Se tu reconhece que tu é cego, se tu reconhece que tu não pode, que tu não faz, que tu precisa conhecer a Cristo, que tu precisa se render diante de Cristo, Cristo está aqui para te dar isso. Mas se tu acha que tu já sabe muito, que tu já pode muito, que tu já faz muito, é mais um fariseu? Aí Jesus diz assim: mas para fazer os que vêm se tornarem cegos, porque essa resistência, essa falta de humildade de não reconhecer que precisa, porque acha que sabe muito, tem muita letra, tem muito estudo, tem muito currículo, né? Ele está dizendo: o meu currículo não te surpreende, não, o teu currículo não me surpreende. A partir do momento que tu acha que a tua arrogância, a tua autossuficiência, a tua resistência, porque tu conhece muita coisa, tu tem faculdade de A, de B, de C, não me surpreende. Não me surpreende. Se tu quer se segurar no teu conhecimento e não quer se render ao Cristo vivo, ao Cristo que é a salvação, ao Cristo que é a direção, ao Cristo que é a saída, ao Cristo que é quem te deu acesso a esse conhecimento que tu tem ou acha que tem. Tu é só mais um cego. É só mais um cego. E o pior é que alguns fariseus disseram assim: vocês estão dizendo que nós somos cegos. E Jesus diz assim: se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Jesus estava remetendo a cegueira daquele homem. Se vocês fossem cegos, vocês ainda estariam no lucro. A questão é que vocês veem. Jesus estava dizendo: a questão é que vocês têm a Torá, vocês têm a palavra, vocês têm um acesso à palavra, às escrituras. Vocês estão na sinagoga pregando todos os dias. Então a questão é essa: vocês veem. E vocês afirmam que vem, mas a culpa de vocês permanece porque vocês são cegos que veem. Vocês são cegos espiritualmente, mas vocês têm acesso à palavra que falava do Messias e ainda assim não creram. O pergaminho de Isaías apontando para o Messias, o profeta messiânico. O livro de Isaías, 66 capítulos, é uma Bíblia, um exemplo de Bíblia. Fala o livro de Isaías, o profeta ao qual eles falavam, apontava para Cristo e ainda assim a cegueira espiritual deles não conseguiu enxergar o Cristo vivo na frente deles, operando milagres e maravilhas. Então Jesus estava dizendo para eles: vocês são cegos. Vocês são cegos que veem, mas infelizmente a visão de vocês é só para a matéria. Infelizmente a visão de vocês é só para o que os olhos de vocês podem ver. O espiritual de vocês nem existe. Meu Deus, a intimidade com Deus nenhuma. E só entende mundo espiritual, só tem vida espiritual com Deus quem conhece a Cristo. Tu entende? Então o Senhor estava dizendo, batendo de frente com aqueles fariseus e dizendo: de fato, eu vim para isso. Eu vim para separar quem é e quem não é. Eu vim dar visão a quem quer enxergar e deixar quem acha que enxerga cego. Foi para isso que Jesus veio. Nós estamos em um tempo de separação. Amém, Leila? Eu não sei se irmã Lúcia, que faz o setel comigo, está nessa live hoje. Mas se ela estiver, irmã Lúcia, tia Lúcia, um beijo.
Amo a tua vida. Deus te abençoe. Eu vejo ela no Cetel e ela diz, eu vi a sua live. Eu disse, por que eu não falei com a senhora? A senhora comentou. Aí ela disse que comentou, mas às vezes eu acho que eu não consigo ver. Eu não sei como é que tá o nome dela aqui. Um beijo, tia Lúcia, se a senhora estiver por aqui. Então Jesus estava dizendo exatamente isso. Quando Jesus, ele chega, ele separa. Nós estamos em um tempo de separação. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas tu sabe que ainda tem ceifeiros. São poucos, mas tem. A Bíblia fala do joio e do trigo que crescem junto, né? E quando o ceifeiro vier, os ceifeiros vierem, carregando a presença de Deus, o joio vai ser separado do trigo. Existe um vento que sopra. E por mais que seja... Eu vou estudar sobre isso e vou trazer para vocês com mais propriedade. Mas existe um vento que sopra em Israel no tempo da colheita. Eu ouvi sobre isso há um tempo atrás, com muita precisão, e foi o evangelista que hoje em dia é pastor e missionário, no tempo era evangelista Lorival. E ele falou que existe um vento que sopra em Jerusalém, e por mais que o joio cresça junto com o trigo, mas a estrutura dele é diferente. O que tem dentro dele é diferente. Quando sopra o vento, o trigo se curva, a matéria-prima do trigo se curva. E o joio é duro, é inflexível, permanece de pé. Quando o vento sopra, quem é de Cristo se curva. Mas joio é muito duro, tu entende? E aí é muito fácil para os ceifeiros puxar o joio e lançar fora. Existe uma separação de Deus nesse tempo. O Senhor está separando o santo do profano. O Senhor está separando o justo do injusto, a luz das trevas. Não se incomode em querer ser você quem vai separar. É Deus quem sopra o vento e é Deus quem puxa o joio. Não. Às vezes, quando a gente quer separar, a gente acaba machucando o trigo, tirando o trigo junto com o joio. O trigo é precioso. Trigo é muito precioso. Deixe que o joio cresça junto. O vento vai soprar. Um vento de Deus vai soprar sobre a nação. Vai. Sobre as igrejas brasileiras. O vento de Deus vai soprar sobre o povo dele. E ele é quem vai separar o santo do profano, o ímpio mascarado, travestido de santo. Porque ninguém engana Cristo. A gente engana pastor, dirigente, missionário, líder. A Cristo ninguém engana. Então existe um vento a ser soprado. E esse vento é decisivo. Esse vento vai colocar tudo no lugar. E se a gente for mexer, a gente machuca quem não tem culpa. Se a gente for mexer, a gente mata trigo. E Deus está dizendo para mim e para você, você ainda não tem discernimento suficiente para saber quem é trigo e quem é joio. Fique na sua, faça o seu. Continue servindo, adorando, fazendo a vontade de quem lhe alistou para a guerra, e deixe o vento de Deus soprar, porque o vento de Deus vai soprar nos 4 cantos dessa terra. E quem é trigo se rende, quem é trigo se prostra, quem é trigo se humilha, quem é trigo se abaixa. Tu entende? Joio é irredutível. E o Senhor, o dono da seara, ele vem aí. O dono da seara vai puxar joio por joio. Ele mesmo vai fazer com que as máscaras caiam. Ele mesmo vai limpar a seara.
Ele mesmo vai fazer isso. E ele está dizendo, deixa comigo. Faz só, continua servindo e adorando. É até aqui o Senhor me deu. Não passa daqui. Fica tranquila, às vezes a gente quer ser justiceiro demais, né? E Deus está dizendo assim, não. Continua servindo. Continua obedecendo. Não vai tirar ninguém com as tuas próprias mãos, porque esse papel não compete a você. A vinha é minha. A seara é minha. Sou eu quem limpo. Sou eu quem tiro e quem coloco. Você não pode expulsar ninguém. Você não pode colocar ninguém para fora. Deixe que cresçam juntos. O dono da seara sabe cuidar bem do trigo dele. Sabe? A Bíblia diz que Jesus não vai perder nenhum dos que são dele. Então, por que é que você quer ditar quem entra e quem sai? Por que é que você acha que você pode expulsar alguém? O Senhor está te confrontando em amor. Não vai expulsar ninguém. Deixa que um vento vai soprar. O vento vai soprar na seara. Meu Deus. E o trigo por si só vai se revelar trigo e o Senhor vai puxar cada um ao seu tempo e à sua maneira. Eu tô falando isso para vocês e a minha alma, o meu espírito consegue visualizar uma mão puxando o joio. O Senhor é quem vai puxar. Não sou eu e não é você. Esse papel não é nosso. O Senhor vai puxar. Vamos orar, minhas meninas? Meu Deus. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui na Tua presença, te agradecendo pela Tua palavra e pedindo, tenha misericórdia de nós. Não somos, não temos, não fazemos, nem sabemos como fazer. Mas, Senhor, toma as nossas vidas de maneira tal que a gente faça como Neemias, para que a gente não lembre da nossa matéria, mas que o Teu Espírito se apodere de nós, para que a gente venha fazer o que foi determinado por Ti, para honra e glória do Teu nome, independente de título, de cargo, de patente. Oh, Jesus! O Senhor não precisa de título, o Senhor não precisa de cadeira e o Senhor não se surpreende com posição de ninguém. Jesus, que o Espírito Santo venha se apoderar de nós de maneira tal. Meu Deus, que essa obra seja feita, que os acessos sejam abertos, que os recursos cheguem. Jesus, que os soldados valentes sejam levantados. Oh, meu amigo Jesus, e que o muro seja reconstruído e a porta seja colocada no lugar. Que haja separação, sim, Jesus, em nós. Fique à vontade, guarda a nossa vida, a nossa casa e esse fim de semana que é Teu. Que seja na Tua presença, Jesus, e que não haja começo, meio e fim para o culto que é a nossa vida. Oh, meu amigo Jesus, eu Te agradeço pela vida de cada uma das minhas meninas e por mais uma semana aqui. Nos levanta como um exército forte, Jesus, para estremecer os 4 cantos dessa terra, fazendo a Tua vontade, porque nós nascemos para isso. Não existe outra explicação a não ser Te obedecer. Fica à vontade e cobre a nossa vida com o Teu sangue. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Minhas meninas, Deus abençoe vocês. Estenda a tua mão para cá.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. É o desejo do meu coração para você. Vamos orar por Lili. Já tinha esquecido. A gente vai apresentar ela aqui agora. E a gente vai orar por ela no nosso particular. Porque a guerra começa agora. Quando a gente abre a boca e diz: eu confesso Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. A guerra acabou de começar. Acredite. Ela precisa da minha e da tua oração. Vamos orar? Lili, abre a mão, Lili, para receber. Que oração é presente. Jesus, nesse momento eu te apresento a vida de Lili Gomes, Senhor. É tua filha. A tua forte e poderosa mão arrancou o nome dela da lista negra de Satanás hoje. E a tua poderosa mão escreveu o nome dela no livro da vida. Jesus, eu te peço, se revela a ela como o Senhor se revelou a mim um dia. Oh, Jesus, que ela possa olhar os teus olhos, como nós temos olhado. Que o Senhor acenda na alma, nos ossos, no coração dela uma chama. A chama do Evangelho, Jesus, e que ela se reconheça como tua filha. E que Satanás não tenha direito, oh Jesus, de lançar sobre ela nenhum dos pecados dela, porque o Senhor esqueceu de todos. Que ela possa se perdoar, porque o Senhor já a perdoou. Jesus, e que ela possa romper para um novo tempo a partir de agora, para viver em ti o que o Senhor tem para ela. Eu te agradeço tanto, Jesus, pela vida dela. E eu sei que isso é o começo de um novo tempo na casa dela, na vida dela, no casamento dela. E o que ela fazia antes, a partir de hoje, ela não faz mais. E Satanás vai ficar calado e não vai poder acusá-la de nada, porque o teu sangue comprou a vida dela. Oh, Jesus! Levanta ela onde o Senhor quiser levantar. Enche do teu Espírito Santo. Batiza ela com o teu Espírito Santo com línguas repartidas como que de fogo. Para que ela possa, Senhor, fazer a tua vontade. Dá desejo a ela de ler a tua palavra e conhecer quem tu és, Jesus. No secreto contigo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas,